Olá a todos! Antes de iniciarmos o caso de hoje, uma breve observação técnica sobre o nosso trabalho. O nosso último dossiê sobre as pílulas Tic-Tacs atingiram a marca de 8.700 visualizações. Esse número, embora expressivo, evidencia uma lacuna. O interesse pelo fenômeno é massivo, mas o compromisso com a investigação técnica ainda é uma barreira a ser vencida. Hoje, somos apenas 193 investigadores inscritos no canal. Quero ser direto, o crescimento desse canal depende de quem realmente compreende a importância da nossa documentação. Se você valoriza uma análise criteriosa e quer fazer parte de uma comunidade que investiga de fato a realidade, a sua inscrição é o passo fundamental. Não se trata apenas de um clique, mas de consolidar esse espaço como uma referência séria aqui na plataforma. E para aqueles que buscam aprofundamento, recomendo fortemente que visitem o dossiê do misterioso orbe luminoso em São Bernardo do Campo. É uma das análises mais robustas que produzi e mantém exatamente o mesmo rigor técnico do dossiê das pílulas Tic-Tac. Mais do que um caso, é um documento onde exponho como a ufologia passou a fazer parte da minha vida e o processo real da minha transição de cético para convicto do fenômeno. Quem ignorar esse registro estará perdendo um contexto essencial para entender quem sou eu, a minha metodologia e uma das formas mais intrigantes que o próprio fenômeno usa para se manifestar. Aos que já fazem parte dessa base e compreendem a importância do que construímos aqui, o meu reconhecimento. É pelo interesse de vocês que mantemos o nosso padrão de investigação. Bom, considerações feitas, vamos ao vídeo de hoje. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Misericórdia, Senhor, o que está acontecendo? 2 dias antes do meu avistamento, que ocorreu na madrugada de 11 de julho, às meia-noite e 27 da noite, eu recebi no meu WhatsApp, às 4 da manhã, uma mensagem de uma conhecida e vizinha. Ela preferiu não se identificar, então vamos chamá-la de Senhora JL. Trata-se de uma senhora de 69 anos, evangélica, há muitos anos e que não possui qualquer envolvimento com pesquisas ufológicas. Seu contato comigo ocorreu de forma totalmente espontânea, quando a mesma decidiu relatar uma experiência que havia acontecido há poucos instantes. Eu estranhei muito aquela mensagem fora de hora e fui ver, pensando que poderia ser uma emergência. Ela me mandou um texto e um áudio demonstrando total espanto. Ela disse que naquela mesma madrugada, minutos antes, ao olhar pela janela de sua residência, percebeu um objeto deslocando-se silenciosamente pelo céu. Num primeiro momento, ela achou que era um avião, mas o objeto não produzia qualquer ruído perceptível e apresentava movimentos incompatíveis com o voo de um avião. Segundo a testemunha, embora a nave não emitisse luzes próprias, JL afirmou que conseguia perceber nitidamente sua silhueta devido à luminosidade natural do céu noturno, descrevendo um formato semelhante ao de um disco. O objeto executava movimentos incomuns, deslocava-se lateralmente, alterava repetidamente a direção e aparentava realizar rotações durante o voo. Ao final da observação, ela afirmou que o objeto acendeu uma luz e acelerou rapidamente até desaparecer de vista. É importante destacar que não temos certeza se esse episódio corresponde exatamente ao mesmo evento que documentei e vou analisar nesse dossiê. Este relato é apresentado exclusivamente como o testemunho independente de uma moradora da mesma região, registrado antes do avistamento principal. Não podemos afirmar categoricamente, apenas com base nisso, uma ligação direta entre os dois acontecimentos, mas também não podemos descartar nenhuma hipótese.
Considerando a proximidade geográfica muito próxima entre ambos os avistamentos e a diferença de apenas 2 dias, optei por registrar seu depoimento como um complemento desta investigação que vem a seguir. Mas o que vocês acham? Trata-se apenas de uma coincidência entre os dois fenômenos ou uma aparição está intrinsecamente ligada à outra? Ouçam agora o áudio original do WhatsApp, onde ela relata o que viu com suas próprias palavras. Então, sou moradora de Ferrazópolis e frequento a Igreja Mundial Sul Cristã. Então, está acontecendo sim, gente, coisas estranhas. E eu sou seguidora do canal. Então, vamos falar o que nós estamos vendo. Tudo certo? Madrugada, umas 2, 3 horas da manhã. Era escuro e redondo. Não era muito grande. Ele rodopiou, rodopiou, abaixou bastante, entendeu? E eu olhando, olhando, olhando para ver se era avião. Não era avião, porque o avião tem barulho. Fiquei olhando, fiquei olhando, fiquei olhando. Ele rodopiou aqui perto, aqui do meu quintal, olhando lá para frente. Aí rodopiou, rodopiou, foi saindo, saindo, depois sumiu. E madrugada, Ronaldo, ô louco. É escuro. É, a nave é escura, entendeu? Deu para me ver nitidamente. Redondo. Ele tá visitando São Bernardo. Uhum, eu falei, nossa, fiquei quietinho, só olhando, fiquei ali no muro olhando. Rodou, 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 abaixou mais. Quando é avião, a gente escuta o barulho e ele não tem barulho. Porque eu acordei de repente, acordei, fazia oração, conversando com Deus. Eu acordo na madrugada, aí eu faço oração, eu converso muito com Deus, bastante, para Ele nos proteger. As coisas estão acontecendo no mundo e ninguém está entendendo. Você entendeu? Eu achei fundamental compartilhar esse relato, pois, como disse, esse evento aconteceu há apenas 48 horas antes do meu. Assim, mantemos a ordem cronológica dos fatos. Bom, concluído esse prelúdio, vamos ao caso principal de hoje e às provas que a minha câmera registrou. Se preparem para mergulhar neste que foi o avistamento mais impactante e perturbador que eu já tive. Hoje vocês verão um fenômeno bastante exposto. Como dizemos aqui em Terras Tupiniquins, o rei foi visto nu. Dito isso, vamos ao intrigante caso de hoje. Na madrugada do dia 11 de julho de 2026, saí da minha residência para colocar o lixo na calçada. Eu não consigo afirmar com precisão o horário exato em que observei o fenômeno pela primeira vez, pois naquele momento minha atenção estava completamente concentrada naquilo que eu estava fazendo. Ao olhar para o céu sobre as residências localizadas em frente à minha rua, deparei-me com uma cena que jamais havia presenciado. Havia uma quantidade extremamente grande de luzes vermelhas intensas pairando sobre as casas. A intensidade e a concentração dessas luzes eram tão impressionantes que a sensação visual era de que o céu, naquela região,
estava sendo pintado de vermelho, como se estivesse pegando fogo. Entretanto, não era fogo, eram luzes. Junto às luzes vermelhas, também era possível perceber inúmeros pontos luminosos, brancos e ligeiramente azulados. Eram extremamente brilhantes, semelhantes a pequenas partículas cintilantes, como se fosse um pó de estrelas ou um pó de diamantes espalhado pela atmosfera. E isso pode ser claramente visto no vídeo do registro do fenômeno. Ali, gente. Gente, o que é isso? Esse monte de luz vermelha rasgando o céu. Que doido, velho. A primeira reação que tive foi de completo espanto. Eu simplesmente fiquei parado, observando aquela cena, tentando compreender o que estava diante de mim. Durante alguns segundos permaneci praticamente imóvel, sem conseguir tomar uma atitude imediata, pois eu não acreditava no que os meus olhos estavam vendo. Naquele momento, além do fascínio e da surpresa, eu senti também um medo profundo. Sim, eu gelei. Era início da madrugada, em um horário em que a rua estava estranhamente silenciosa e vazia, pois minha rua é sempre bem movimentada. No entanto, não haviam pessoas circulando, nenhum veículo passando, nenhum movimento perceptível de animais, nenhuma aeronave audível e nenhum outro elemento que quebrasse aquele silêncio sepulcral. A sensação que tive foi extremamente marcante. Parecia que, naquele instante, o tempo havia parado, como se toda a movimentação normal da rua tivesse desaparecido enquanto aquele fenômeno acontecia diante de mim. O medo vinha justamente do desconhecido. Eu estava sozinho diante de algo que eu não conseguia compreender, em plena madrugada e exposto ali na rua. Apesar do meu medo, do meu pânico, a vontade de investigar, compreender e documentar o fenômeno foi maior do que o meu medo. Foi então que eu decidi correr para dentro de casa, pegar o meu telefone celular e retornar para realizar a gravação. Mas eu tinha certeza que, quando eu voltasse, o fenômeno não estaria mais ali. Mas, para minha surpresa, ele continuava lá. Só que num estágio diferente. Aquela enorme concentração de luzes vermelhas que parecia tomar o céu sobre as casas, criando a impressão de que a atmosfera estava sendo iluminada por uma intensa coloração vermelha, infelizmente não estava mais presente. Mas ainda se notava os pontos luminosos vermelhos em forma de arco e pequenos pontos brancos brilhantes caindo que pareciam uma chuva de pó de diamante. Por esse motivo, a fase mais espetacular visualmente
do fenômeno, que era aquele mar de luzes vermelhas flutuando sobre as casas, não pôde ser registrada com minha câmera. Então, o fenômeno iniciou sua subida ao céu infinito, até se tornar um único pixel vermelho no céu. Quando ele atingiu essa altitude extrema, ele seguiu voando em linha reta. Então, eu decidi voltar para casa. Não havia mais nada para ver ali. O espetáculo tinha terminado. A experiência emocional daquele momento foi muito intensa. A combinação entre surpresa, medo, adrenalina e a necessidade de compreender aquilo que estava acontecendo provocou uma reação muito forte em mim. Enquanto eu observava o fenômeno, eu involuntariamente comecei a chorar. No dia seguinte, ao relembrar do acontecimento e ao contar para outras pessoas o que havia presenciado em outras ocasiões, também voltei a me emocionar profundamente e chorei novamente. Esse aspecto faz parte da minha experiência pessoal como testemunha e também representa o impacto psicológico que aquele acontecimento causou em mim. Eu me lembro que quando eu gravei aquele fenômeno, em nenhum momento mesmo, eu entendi que pudesse haver um objeto físico ali. Naquela hora, para mim, eram apenas luzes. Mas desde a primeira vez que assisti à gravação, um detalhe chamou a minha atenção. O áudio, o áudio. No vídeo havia um som grave, contínuo e de baixa frequência, quase que se camuflando com o som ambiente, o que eu considerei extremamente incomum. Esse som se destacava ainda mais pelo contexto daquele momento, pois, como já disse, a rua permanecia em silêncio absoluto. Não havia tráfego, conversas, movimentação ou qualquer ruído ambiente evidente que explicasse facilmente aquela frequência sonora. A partir dali, eu comecei a desconfiar que pudesse ter sido algo mais do que somente luzes. Então, eu resolvi assistir o vídeo em uma televisão 4K grande de 65 polegadas. Foi nessa análise em uma tela maior que comecei a perceber detalhes que não eram evidentes na visualização pelo celular. Então, eu passei a desconfiar mais ainda de que podia existir uma estrutura física associada àquelas luzes. Eu percebia claramente que elas poderiam estar revelando uma silhueta. Depois de constatar isso, eu decidi apresentar o vídeo para outras pessoas individualmente, pois eu precisava saber se as outras pessoas iriam ver o padrão que eu estava vendo e ter a mesma percepção que eu. Vejamos mais uma vez o vídeo agora em câmera lenta. Se puder, veja na sua TV. Você vai perceber detalhes que no celular você não conseguiria.
Mas e aí, o que vocês acham? Vocês acham que são apenas luzes? Então, continue comigo e vamos desvendar esse mistério. Eu solicitei a um número significativo de pessoas que assistissem ao vídeo e me dissessem o que elas acharam das imagens. E elas toparam voluntariamente fazer esse teste. Com o objetivo de reduzir a influência entre os participantes, o vídeo foi apresentado individualmente a diferentes pessoas, que não tiveram acesso às opiniões umas das outras antes de assistirem ao material. Os observadores possuíam perfis e crenças distintas, incluindo religiosos, agnósticos, evangélicos, católicos, espíritas, terapeutas holísticos, profissionais da área da saúde e pessoas, em sua grande maioria, sem interesse prévio pela ufologia. Eles viram o vídeo e alguns toparam gravar suas opiniões para esse dossiê. A seguir, serão apresentados alguns depoimentos e os principais pontos destacados por cada um deles de forma espontânea. Na minha opinião, nada se compara a esse último registro. Embora os tic-tacs que ele vem registrando, eu ache bastante interessante e intrigante, mas assim, nada comparado a esse último fenômeno. Eu possuo uma TV TCL de 75 polegadas com qualidade mini LED e uma soundbar top. Qualquer pessoa que tiver uma qualidade de som, seja som de bar, a própria TV, um fone de ouvido, se você prestar bastante atenção no vídeo, você vai perceber um som muito estranho que Ronaldo tinha percebido e me falado. Eu não percebi imediatamente, só se você prestar bastante atenção. É muito intrigante. E quanto à imagem em si, é mais intrigante ainda. Eu não tenho dúvida nenhuma que se trata de um fenômeno não sobrenatural, mas relacionado a OVNI. Bom, meu nome é Maria Magdália, sou católica, tenho 2 filhas, no momento me encontro desempregada, exercendo apenas a função de mãe. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao canal RC UFO por vir compartilhando, né, essas imagens, né, de coisas assim que é fora do normal, né, fora da realidade humana e que vem me deixando bem chocada. Eu não presenciei, até o momento, nenhum caso, né, até porque eu falei até para ele que eu vou começar a andar olhando para o céu para ver se eu consigo visualizar algum, porque tem coisas muito estranhas acontecendo aí no bairro Ferrazópolis. Na verdade, eu pude observar pelo último vídeo, né, que ele fez, com umas imagens um pouco estranhas, imagens, de objetos meio avermelhados, tinham outros que era meio, somente com as luzes, né. No vídeo publicado pelo canal dele no YouTube, e eu, ao observar tais imagens, fiquei bastante impressionada. À primeira vista, elas me lembraram algo semelhante a uma nave especial, algum tipo de objeto fora do comum, fora da nossa realidade. Sei que pode existir, explicações mais simples, como um avião, mas não era um avião, é nítido que não era um avião. De repente, até pode-se dizer que era um satélite, também não era um satélite. Também nítido que não era um satélite. Aí você vai me dizer: "Ah, pode ser até um efeito de uma câmera", mas o impacto visual foi muito grande e me causou até um certo medo, de verdade. Quando eu vi, eu falei: "Meu Deus do céu", me dando medo, me dá até arrepio. Olá para quem me escuta, eu sou Robson Milheiro, sou massoterapeuta quiroprático e sou inscrito aqui no RC UFO, esse canal fantástico, na minha opinião, porque trata o assunto da ufologia com muita seriedade, com provas forenses, e isso me chamou muita atenção. E eu tenho assistido a todos os vídeos aí, e é um alerta, né? E uma conscientização de que não estamos sós. Bom, houve um avistamento, né? E o meu primeiro contato com esse avistamento, que foi gravado por um celular,
eu identifiquei com muita clareza o formato de um OVNI em forma de disco. E na perspectiva que vi, ele estava tentando alçar uma subida, um voo na vertical. Então ficou muito nítido nas luzes, como elas vinham, ao invés de estar piscando, elas estavam correndo. De um ponto onde apaga e acende, e depois que eu observei isso, quando essa imagem foi colocada num frame maior, né, numa tela maior, ficou bem nítido aquilo que eu percebi minusculamente pela visão do celular. Meu depoimento sobre a visão daquela chuva parecendo de meteoros, que no meio tinha algo, não que, assim, aos meus olhos, que eu não tenho uma visão muito detalhada, no momento que eu vi as fotos, que eram pequenas, não deu para enxergar bem, mas depois eu ampliei as fotos, deixei em tamanho grande e deu para ver precisamente que tinha algo a mais, não só naquela chuva, vamos dizer, se aquilo era meteoro, mas assim, alguma coisa estava enrustida. Eu notei um objeto, vamos dizer, voador não identificado, porque ampliando a foto, a gente vê com mais perfeição, certo? Acredito sim que ele aproveitou a deixa para ficar ali no meio de tudo, achando que não ia ser observado. Porém, nem todo mundo tem os olhos do Ronaldo, que é ampliado, né? Então, eu precisei ampliar as fotos para ver que realmente existia alguma coisa diferente no meio. Um objeto em formato, né, de objeto voador não identificado. Bom, eu sou evangélico. Eu vi o vídeo, até achei que era espiritual. Mas quando vi o chiado do som, percebi também que poderia ser mesmo um disco voador. E é isso. E sou entregador. Minha profissão é entregador. Eu vi o vídeo e provavelmente é um disco voador. Pessoal, antes de continuarmos, eu preciso ser bastante honesto com vocês. Um número de pessoas que assistiram o vídeo disseram não acreditar que era um fenômeno ufológico, eles preferiram acreditar que eram drones, balões juninos, Starlink, ou então um fenômeno da natureza. Mas essas pessoas, elas não quiseram gravar áudio para contribuir com a sua opinião aqui para o canal. Então, é por isso que eu estou dizendo que houve o contraponto, mas eu não pude colocar aqui no vídeo porque as pessoas não se interessaram. Elas apenas deram a opinião delas, mas não quiseram registrar isso para nós aqui, ok? Esclarecido isso, vamos continuar. Para determinarmos a natureza real desse evento, precisamos aplicar o método científico de eliminação. Vamos descartar uma a uma as hipóteses convencionais, em sua maioria, que costumam ser atribuídas a avistamentos no céu.
Bom, a primeira hipótese, que é o que eu pensei quando filmei o fenômeno, é que seriam orbes. O comportamento dos orbes na casuística apresentam movimentos autônomos, fluidos e muitas vezes erráticos. O que foi presenciado formava uma malha luminosa incrivelmente densa e perfeitamente agrupada. Orbes não costumam se comportar como uma frota estática e coesa a ponto de criar o efeito de que o céu estava pintado de vermelho. A segunda hipótese, Starlink ou satélites. O trem de satélites Starlink cruza o céu em uma linha horizontal e continua em alta altitude, parecendo um colar de pérolas em movimento constante. A massa de luzes vermelhas estava pairando de forma maciça, baixa e concentrada sobre uma área residencial específica, violando completamente a física orbital de satélites. A terceira hipótese, de drones. A logística para criar uma massa orgânica daquele tamanho seria necessário um enxame de dezenas ou centenas de drones perfeitamente sincronizados. Por que isso não tem lógica? Uma operação desse porte no meio da madrugada geraria um ruído de hélices ensurdecedor e exigiria uma logística de lançamento incompatível com o silêncio e o isolamento do momento. A quarta hipótese, de que seria meteoro ou estrelas cadentes. O comportamento astronômico de meteoros, lixo espacial, ao entrarem na atmosfera, viajam em velocidades hipersônicas, deixando um rastro de combustão, ou seja, uma cauda, e durando apenas frações de segundo antes de se desintegrarem. Por que isso não faz sentido? O que pairou sobre a rua era uma massa estática e sustentada. Não havia rastro de reentrada, não havia velocidade de queda e o tempo de exposição foi longo. A física orbital torna impossível que meteoros freiem e parem em formação no céu. A hipótese dos fogos de artifício. A assinatura acústica e visual de fogos de artifício dependem de explosões de pólvora. Eles geram estrondos altíssimos, expandem-se de forma radial e caótica, e suas luzes piscam e apagam rapidamente enquanto caem, deixando fumaça. Por que isso não faz sentido? O evento foi marcado por um silêncio absoluto e sepulcral. Além disso, as luzes vermelhas mantiveram um brilho constante e um agrupamento coeso, sem dissipação e queda em cascata típicas de material pirotécnico. Nenhuma queima de fogos consegue manter centenas de luzes perfeitamente alinhadas e paradas no ar. A hipótese do balão junino. Vamos lá. Balões são movidos a fogo e dependem de correntes de ar e conveção térmica. Quando lançados em grupo, eles inevitavelmente se dispersam, subindo e derivando em direções e altitudes variadas conforme os ventos. A chama do balão também costuma oscilar. Por que que não é balão? Embora o evento tenha ocorrido em julho, a formação observada era geometricamente densa e rígida. Balões não possuem capacidade aerodinâmica de se manterem travados em uma grade tão próxima uns dos outros, formando o que parecia ser uma malha ou um fundo de um objeto massivo, sem que o vento os espalhasse de forma caótica. O alinhamento perfeito e o brilho intenso e uniforme descartam qualquer artefato artesanal flutuando à deriva. Bom, então só nos resta a conclusão lógica, ou seja, o veredito. Eliminando as anomalias luminosas dispersas, as hipóteses conhecidas, a física básica exige que essas fontes de luz estejam conectadas e ancoradas a uma superfície sólida. O ponto do relato entra aqui na base da percepção de que aquela imensão de luzes vermelhas era, na verdade, a parte inferior de uma estrutura colossal, um corpo físico, maciço,
pairando silenciosamente e bloqueando a visão das estrelas acima. Para elevar o caso de uma hipótese para uma conclusão científica, submetemos o registro original a procedimentos de análise computacional forense. O objetivo foi detectar padrões ocultos, tanto estruturais quanto acústicos, que fogem à observação convencional. É uma reconstituição pericial baseada na observação direta, processada por inteligência artificial. A finalidade é ilustrar a magnitude do fenômeno, uma massa de luzes densa, estática e silenciosa que, ao surgir, rompeu a percepção da realidade urbana naquela madrugada. Aqui utilizamos duas metodologias complementares para validar a existência de um corpo físico. A microscopia de borda, Kenny Edge Detection. O algoritmo detectou bordas geométricas contínuas e espessas nos frames brutos. Isso prova que não se trata de luzes dispersas ou reflexos de lentes, ou lens flare, mas de uma estrutura opaca e sólida bloqueando o céu. Em seguida, submetemos os frames ao mapeamento de pixel, ou seja, o pixel mapping. O estudo acompanhou o deslocamento das luzes. Os resultados mostram um padrão organizado e contínuo, não aleatório. O mapeamento forense confirma que os pixels de luz se sobrepõem, corroborando que não são pontos independentes, mas sim um fluxo luminoso único atrelado a uma única estrutura. Aplicamos a equalização extrema para eliminar os erros de sensor. Abaixo do arco, o algoritmo detectou um bloco de densidade sólida que corta o cenário de fundo e oclusa as estrelas, confirmando que é um objeto de densidade real. As fontes não piscam e não há efeito estroboscópico, excluindo drones ou aviação comercial. O gradiente de cor transita organicamente do vermelho denso na base para o branco incandescente nas pontas. Conclusão técnica. O comportamento caracteriza um fluxo direcional de energia compatível com um tubo de plasma confinado a uma geometria indicando uma propulsão de altíssima tecnologia. Nós submetemos também o áudio a uma análise espectral para isolar o ruído ambiente e buscar anomalias. Nesse teste, identificamos uma frequência constante abaixo dos 100 Hz. Essa frequência atua no limite do infrassom, causando vibrações densas no ar que explicam o desconforto, a ansiedade e o impacto celular sentido por mim e também pelas testemunhas. A ausência de frequências agudas, típicas de hélices, de drones ou motores a jato, e a presença de uma assinatura grave massiva provam que a fonte possui dimensões colossais compatíveis com sistemas de indução magnética ou propulsão iônica. Ao submetermos os quadros do avistamento a uma análise de microscopia de borda, isolamos um comportamento físico que elimina qualquer possibilidade de ser apenas um fenômeno luminoso, um reflexo ou um drone. Observe com a máxima atenção a extremidade do arco vermelho. É possível notar nitidamente o desprendimento das partículas brilhantes caindo em direção ao solo. Um efeito visual que se assemelha a um pó de diamante, como já foi dito. E não é um reflexo da lente da câmera, pois pude notar nitidamente esse efeito a olho nu quando presenciei o fenômeno pessoalmente. Mas, cientificamente falando e aplicando as leis da nossa física, por que esse pó de diamante denuncia, sem margem para erro, que existia um objeto colossal e estruturado ali? Bem, a resposta está na mecânica clássica e na
dinâmica. E para entendermos isso, precisamos observar duas regras fundamentais. Primeiro, a regra da massa. A luz pura, composta apenas por fótons, não possui massa, é uma luz de laser, um holograma, uma miragem ótica, não sofre a ação da gravidade terrestre. A luz não pinga. No entanto, o que estamos vendo nas imagens são elementos caindo em velocidade de queda livre. Se cai, tem massa. Se tem massa, é matéria física. Segundo, a regra da energia. Para que essa matéria caia brilhando com tamanha intensidade contra o céu noturno, ela precisa estar em um estado de altíssima energia térmica. Pode ser plasma se desprendendo, escória incandescente de um sistema de exaustão ou até a umidade do ar congelado refletindo a luz da estrutura. Na natureza, não existe geração espontânea desse nível de energia suspensa no vazio. Para existir esse gotejamento, é obrigatório a existência de um reator ou de um motor operando no limite. Essas partículas, elas não caem de forma aleatória. Elas se desprendem de uma âncora geométrica fixa e contínua, a linha do arco que já mapeamos. O veredito técnico é irrefutável. O pó de diamante é a prova mecânica e visual de um objeto sólido. Não estamos olhando para luzes no céu, estamos documentando a interação física e o rastro térmico de um objeto de proporções gigantescas operando ativamente na nossa atmosfera. Bom, pessoal, chegamos ao ponto de inflexão desse dossiê. Depois de cruzar os dados visuais, acústicos e térmicos na nossa workstation forense, a conclusão técnica definitivamente não deixa margem para achismos. O que cruzou o céu não era uma miragem, não era um fenômeno meteorológico e definitivamente não era um conjunto de drones de prateleira. Nós estávamos diante de uma massa real, sim, uma estrutura física sólida e tecnológica de proporções formidáveis. E eu afirmo isso fundamentado por pilares irrefutáveis da nossa física, das leis que a física permite. Drones dependem de hélices, gerando zumbidos rotativos. O nosso mapeamento espectral provou o oposto. A ausência total de motores convencionais, captamos um pulso de infração contínuo abaixo dos 100 Hz, a assinatura clássica de propulsão iônica silenciosa, não de brinquedos de controle remoto. Drones de prateleira não ejetam plasma, hologramas não derrubam matéria física no solo. A junção do peso gravitacional dessa escória luminosa com o infrasom silencioso é a prova material definitiva. Não registramos anomalias luminosas ou ilusões de ótica. Nós geramos a presença de um corpo real operando a poucos metros de nós. Diante de todas essas evidências, o caso Ferrazópolis está desmistificado tecnicamente. O cruzamento de testemunhos e análise forense confirmaram que estamos diante de uma estrutura sólida, com total ausência de assinaturas de motores convencionais. A ciência de borda e a física não mentem. O que nós registramos e provamos nesse dossiê não deixa dúvidas. Não é uma anomalia abstrata, é um legítimo, real e inquestionável OVNI de altíssima tecnologia operando em nosso céu, muito baixo, logo acima de nossas casas. E eu gostaria de agradecer a todos que participaram desse vídeo, opinando, dando seus depoimentos também. Pessoal, quero deixar claro que esse canal, ele não existe apenas para falar sobre meus avistamentos. Ele é de todos. Então, se você tem um registro, uma história para contar, nos procure. Nós lhe daremos voz e, caso você prefira, nós poderemos ser a sua voz. Bom, essa foi a nossa investigação de hoje.
Se você quer continuar acompanhando análises sérias, científicas e investigações sem filtros, inscreva-se no canal RC UFO e ative as notificações. Eu fico por aqui e até a próxima.